ali com o Everton já, que vai dar o testemunho hoje. O testemunho do Everton é muito legal, muito importante. Fique aí, você vai gostar. Pastor Gondim, podemos começar, querido? Com certeza. Ok. E aí vai esse muito obrigado aqui, que só o senhor vai entender, viu? Sim, senhor, tranquilo. Muito obrigado mesmo. Eu só peço a oração de um santo aí para mim, para me ajudar. Vou pedir agora, pastor, vou pedir agora que o pastor Edinaldo Limoeiro, que está aqui com a gente com a câmera aberta, faça a oração, pastor, pelo pastor Gondim, por gentileza. Legal, pastor. Agradeço essa oportunidade, orar pelo meu mestre, né? Pelo pastor Gondim, que foi meu professor. Temos o privilégio e a alegria de ser aluno dele, e aí meu parceiro aí de encontros de casais. Coisa linda, pastor, fantástico. Convido o pastor Gondim para o encontro de casais, que você vai ver coisas tremendas acontecer, viu? É um homem de Deus. Privilégio. Santo Deus, graças te damos, bondoso Pai, porque temos a plena certeza que já estamos na tua santa e poderosa presença. Obrigado, Deus, pelo privilégio de mantermos comunhão com o Senhor, com Jesus Cristo e com o Espírito Santo. Pai Celeste, teu servo, teu filho, teu ungido, vai trazer ao Pai a palavra agora a todos nós. Senhor, unge os seus lábios com a brasa viva do teu santo altar, para que o mesmo seja poderoso em suas palavras e que ele fale, ó Deus, através do Espírito Santo. Que as nossas necessidades sejam sanadas e que a mensagem ela produza em nós frutos dignos para a eternidade. Pai, permaneça conosco. Fica com o teu filho, pastor Gondim, teu servo. Usa-o segundo a tua vontade. Nós te pedimos, ó Pai, essa bênção e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastorzão. Que Deus te abençoe. Amém, meu pastor. Obrigado, pastor Wagner, pela oportunidade e desejo graça e paz aos corações que estão nos ouvindo nessa hora. Esse momento tão bonito, né? O dia está clareando. Aqui nessa sala a gente prega com sono e o Espírito Santo vai despertando a gente. Isso é mais um milagre dessa sala. Bom, eu queria partilhar com vocês de uma mensagem que fala da pressa. Há um ditado que diz que a pressa é inimiga da perfeição, mas aqui hoje nós vamos aprender o inverso. Vamos aprender que para nos aperfeiçoar precisamos de pressa, e muita pressa. Eu conto nessa hora uma parábola de um jovem que estava indo para a igreja e ele, nessa parábola, conta que o inimigo, o diabo, o seguia. Ele olhava para trás, percebia, olhava para trás, percebia, dobrava uma esquina, dobrava outra e o inimigo, Satanás, no seu encalço. Até que, em algum momento, ele interrompeu o seu caminho e perguntou ao inimigo o que ele estava fazendo. Né? E o inimigo lhe respondeu, eu estou lhe seguindo, eu estou indo para onde você está indo. Mas como você sabe para onde eu estou indo? Não, eu sei, você está indo para a igreja. E aí Satanás lhe disse, olha, nos demais ramos do meu negócio, tudo corre à revelia. Mas com relação ao povo de Deus, eu tenho que cuidar pessoalmente. E aí o jovem perguntou, mas como você faz isso? Ele disse, olha, eu uso estratagemas, né, engano, que são as minhas armas favoritas, para desarticular, para tirar ele de tempo, para que, acaso eles persistirem em ir para a igreja, eles cheguem sem nenhuma condição de adorar. Eu coloco marido contra mulher, eu coloco filhos contra pais, a mãe reclama porque o filho não estudou a lição, o pai reclama porque não encontra gravata, onde está a minha Bíblia, onde está meu inário.
a roupa do adolescente ele não gosta, começa a reclamar e a confusão começa a ser instalada na casa, e aí termina que eles vão sem condições. E na igreja eu faço o playback não funcionar, eu faço o pastor chegar atrasado, eu faço aquele barulho que impede que haja uma adoração adequada, enfim. E ele termina dizendo, olha, tudo isso eu faço porque eu sei que meus dias estão contados. Eu tenho pressa. Bom, a partir dessa parábola que li há pouco tempo, me veio a ideia de pensar, como assim, por que ele está com pressa? Né? E ele diz, meus dias estão contados. Ainda bem por isso, né, que seus dias estão contados. E nós sabemos disso porque a vitória já foi dada para nós. Eu creio nisso e digo amém, aleluia e glórias a Deus. Nós já somos vitoriosos. Paulo diz que nós já estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Isso é maravilhoso. Amém? Bom, mas isso me remeteu a uma história bíblica que fala da pressa aí. É bem incomum, né? Isso acontecer na Bíblia. Mas lá no livro de Gênesis, capítulo 19, Gênesis capítulo 19, e o verso 14. Isso. Verso 14 diz o seguinte, então saiu Ló, Gênesis 19, verso 14, saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar suas filhas, e disse-lhe, levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. E foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. Tá? Esse texto mostra o contexto de uma situação bem delicada. Os anjos chegaram naquela cidade, antes passaram por Abraão, e Abraão perguntou, olha, você vai destruir a cidade, mas e se tiver um justo lá na cidade? Se tiver 50 justos, ele começou por 50. Aí os anjos disseram, não destruiremos por amor aos justos. E se tiver 45, e 40, e 30, e 20? E aí, antes que os anjos se aborrecessem, ele perguntou, porque todas as vezes os anjos disseram, olha, não mataríamos, não destruiríamos a cidade. E aí ele chegou em 10. Ele chegou em 10, os anjos deram a mesma resposta. E aí ele se acalmou, porque Abraão pensou, bom, 10, ele calculou Ló, sua esposa, filhos e filhas, aí daria mais ou menos os 10, estava garantida a família de Abraão. Mas o fato é que isso não aconteceu, para a decepção de Abraão. Não havia nem um justo sequer, quanto mais 10. E isso é preocupante, porque os anjos, quando entraram naquela casa, disseram, olha, apressa-te que nós vamos destruir esse lugar. E nós só podemos destruir quando vocês saírem desse lugar. Então, a palavra pressa, usada pelos anjos, é a referência principal desse momento, dessa reflexão que falo a vocês. Notem, quando Deus é bastante longânimo, né? Para ele chegar a atitudes mais radicais, incisivas, demora. Veja que ele passou 400 anos esperando a condição para tirar o povo do Egito. Mas quando ele decidiu, foi tudo muito rápido. O tempo que ele esperou para destruir também essa cidade, dando misericórdia, compaixão, mas também quando ele decidiu, foi o fogo do céu e destruiu tudo. O próprio Jesus, né, demorou tanto para vir, mas quando ele chegou, e no dia do seu batismo ele começa o seu ministério para valer, e em 3 anos o seu ministério estava encerrado. E Paulo também, né, com tão pouco tempo, conseguiu, junto com os discípulos, que o evangelho fosse pregado em todo mundo. E ele disse isso, que o evangelho já tinha sido pregado em todo mundo. Portanto, além disso, outras expressões, outros textos que falam dessa expressão, né, falando de pressa,
Ageu diz, está muito perto e se apressa o grande dia do Senhor. E o próprio Jesus disse, logo virei sem demora. Esses textos que alguns teólogos classificam como tardança, eles são muito comuns hoje e usados hoje, porque, na verdade, essa pressa não é uma pressa que está atrelada exatamente, literalmente, à volta de Jesus. Notem, hoje, por exemplo, nós estamos nessa ânsia. É agora, pode ser que seja hoje, não importa. Tomara que seja. Mas se não for hoje, nossos passos precisam se apressar imediatamente na direção da consagração, do renascimento no Espírito, da mudança de atitude e de postura, de uma igreja mais sólida. Eu tenho alguns textos de Ellen White, que não dá tempo expor agora, colocando a condição da igreja, dizendo que o espírito missionário desertou da igreja, que Deus precisa de um povo preparado, que precisamos ter pressa nisso. Inúmeros textos, mas essa pressa é uma pressa indicativa do nosso tempo de hoje. Em todo o tempo, os apóstolos, os discípulos, os adoradores verdadeiros precisaram de apressar seus passos nesse sentido, porque o tempo que temos para a volta de Jesus é o tempo de nossa vida. É agora, é hoje. Naquele dia foi naquela hora, naquele momento. Era a decisão. Os anjos entraram e começaram a apressar todo mundo. Eles entraram na tardinha naquele lugar. Então, nós precisamos pensar nessa urgência como urgência cotidiana, uma exigência de apressar os nossos passos agora. Se tem problema com a esposa, resolve agora. Com os filhos, resolve agora. Com o pastor, com o irmão da igreja, com alguém da comunidade, resolve agora. É hora de estarmos prontos, de sermos banhados pela graça todos os dias, de renovarmos nosso nascimento no Espírito todos os dias. E temos pressa nisso, não adiarmos isso. Sabe por quê? Porque quando a morte chegar, e ela chega inesperadamente, nós somos encontrados prontos. Porque nós não nos preocupamos em nos apressar, não porque agora há muitos sinais, ele volta agora. Que eu saiba, Deus não revelou para ninguém que é agora. Não há nenhuma revelação que é para agora. A revelação mais clara é que o último sinal é que a pregação seja dada a todos os povos, a todas as línguas. Aí sim virá o Filho de Deus. E isso parece distante. Uma igreja débil, fraca, doente, incompetente. E eu não falo da igreja adventista, eu falo de todas as igrejas evangélicas, que é caracterizada hoje como uma igreja que não tem pressa. A igreja de Laodiceia não tem pressa, porque ela é lenta, ela é letárgica, ela não é quente nem é fria, ela causa angústia e náuseas nas pessoas e especialmente em Deus, em Cristo, que diz, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ele está falando para nós, para a nossa igreja de hoje. Não precisamos nos preocupar tanto com a volta dele, porque milhares de pessoas nesses 6.000 anos já morreram, e Jesus não chegou ainda para eles, mas chegou ao mesmo tempo. Porque o próximo passo da vida de todos é despertar na ressurreição, e isso é segundos, é como se fosse segundos, é como se fosse um sono. Eles despertam e agora vem Jesus. E os que estavam prontos, que tiveram pressa em estar em dia, em vida, independente da volta de Jesus. E Ellen White, depois da grande decepção, cansou de dizer isso. Hoje, ela repete, é agora o momento de estar nesse estado de espírito constante. Queda vamos ter. Se acaso cair, podemos levantar. Cair é humano, mas o levantar é divino. Filhinho, não pequeis, mas se acaso pecares, vocês são advogados junto ao Pai. Satanás brama como leão buscando a quem devorar. Mas sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, essa é uma luta de agitação de pressa constantemente. Mas seria bom que disséssemos nesse momento, especificamente, em que deveríamos ter pressa. Primeiro, o anjo entra e diz, apressem-se, porque nós vamos destruir esse lugar.
e não podemos destruí-lo enquanto vocês estiverem aqui. Porque, embora não tivesse nem 10 justos, mas a misericórdia do Senhor é tremenda. Ele disse, mesmo assim, por conta da intercessão de Abraão, eles não disseram, mas a gente aqui sabe disso, eu vou salvar vocês. E sabe por que o mundo não acabou ainda, não destruiu tudo? Com pandemia ou sem pandemia? É por causa dos santos, que eles existem. O Senhor diz que o povo dele é como a areia do mar, mas somente o remanescente será salvo. E esse remanescente está aqui nessa sala. Não posso dizer que são todos, porque são muitos chamados, mas poucos escolhidos. A seara é grande, mas são poucos ceifeiros. Então, são poucos que estão na sala também. Pode ter 10 mil, 12 mil. Queremos que sejam todos, mas para isso precisamos pressa, sinceridade de coração. Porque ele vai destruir esse lugar. E não destruir ainda por causa desses intercessores. Por causa dos quartos de guerra. Por causa dos corações de guerra. Porque quem não tem os bilhetes nos quartos ainda, tem nos corações e na mente. Diga amém. Deus seja louvado por isso. É por essa intercessão que o mundo ainda não foi destruído totalmente. Jesus está dando chance para mais pessoas. Então não se preocupe com a hora. Tem gente até marcando, gente, que vai ser em 2021, que vai ser em 2023. A Bíblia não nos autoriza a isso. Nem dia, nem hora, nem ano. Só Deus sabe. Isso não importa para nós. Deus não está preocupado que a gente crie agora um grande movimento de revivamento porque está próximo da volta dele. Não. Nós precisamos criar esse movimento porque é necessário hoje, no passado e amanhã. É agora, é hoje e é com pressa. Nesse caso, a pressa é amiga da perfeição. Bom, mas que pressas são essas? Primeiro está nesse texto que acabei de ler, né? Então saiu Ló, falou a seus genros, aos que haviam de tomar suas filhas, e disse, olha, levantai-vos, vamos sair desse lugar, é pressa, vamos logo, porque o Senhor vai destruir a cidade. Na verdade, eles foram levados para o monte de Zoar. Os anjos perguntaram para onde deveriam levar, e Jó pediu, nos leva para o monte de Zoar. Então, nós precisamos apressadamente estarmos constantemente no monte de Zoar, porque está tudo sendo destruído. A sala 57 é para nós um monte Moriá, um Getsêmani, um Sinai, um monte de Zoar. Vou subindo para o monte a beber da limpa fonte de água pura e salutar. Mesmo que você não esteja na sala 57, vá para o monte de Zoar. Vá para o monte Moriá. É o lugar da segurança. E muitos hoje estão. E quando tudo for destruído, esses vão ser salvos. É um estado de espírito. Não é exatamente um lugar. Mas eles riram. Alguns têm rido também da gente quando a gente convida para a sala 57 ou para o Monte Moriá. Eu não tenho tempo, não tenho condição. Eu também não tinha tempo, viu? Mas aprendi a ter tempo de estar nesse lugar que Deus consagrou. Eles riram. Então, veja. Os irmãos que estavam fora da casa, as suas esposas, os maridos da esposa, das filhas que a casa estiveram fora, todos foram chamados, mas não quiseram, riram, não quiseram sair daquele lugar. A pressa primeira que eu queria enfatizar é pressa em sair do mundo, gente. Nós precisamos ter pressa em sair do mundo. Não é sair do mundo, exatamente, literalmente. Porque Jesus disse uma vez ao Pai, Pai, não te peço que eu os tire do mundo, mas que eu os livre do mal. Esse mundo ainda é um lugar que Deus criou, gente. Ainda há vestígios dele nos mares, nos rios, em águas cristalinas, no céu estrelado, na lua, no sol. Em cada função que o nosso corpo exerce. Isso é lindo, isso é vestígio de Deus. E em nós mesmos, vocês e eu somos
criaturas ícones da criação, singulares e irrepetíveis. E é por isso que o Wagner diz constantemente, né? Você é a parte visível de Deus. E isso é lindo, isso é coisa para se admirar. É para você que é solteiro casar, solteira também casar e ter filhos e bênçãos. É a vida, é o mundo que Deus deu para a gente. Fora tudo, todas as outras coisas que Ele nos presenteou. Agora, as coisas ruins, péssimas, prejudiciais, carnais, essas nós temos que nos livrar dela. E com pressa. Dos canais proibidos, das comidas proibidas, do orgulho, da vaidade, tipicamente laodiceano, da preguiça, da letargia, tipicamente laodiceano, do apego às coisas materiais. Mamãe, eu vou sair, vou fechar a porta do meu quarto. Não deixa ninguém pegar. Se pegar, eu mato. Mata mesmo, viu? Se pegar, o bicho pega dentro daquela casa. É um terror. O apego às coisas, né? Vivemos num tempo em que coisificamos pessoas e personificamos coisas. Damos às pessoas o valor de coisas e às coisas o valor de pessoas. Por isso que Bauman, um grande escritor da contemporaneidade, diz que o amor que vivemos hoje é líquido. Até o amor por Deus de muitos cristãos é líquido, é fluido. Precisamos de pressa para sair desse mundo. Para ter mais amor pelas coisas de Deus. Sabe que aquela mulher e aqueles filhos que não queriam sair, que Ellen White diz no Patriarcas e Profetas, que o povo demorou muito a sair, eles não queriam sair, e ela também não queria sair. Estavam apegadas às coisas deles, às coisas do mundo. E não queriam sair daquele lugar, não. É como muitos que estão na igreja. E o pastor Wagner tem apelado tanto a isso que, se o chão estiver seco, árido, da igreja, quebrou tudo. É preciso umedecer, água, chão molhado. Igreja que contagia, porque tem uma fonte que salta para a vida eterna, que deságua nos outros. É isso. E eles não queriam sair daquele lugar. E nós não vamos conseguir nunca essa condição de renascimento do Espírito se continuarmos insistindo em permanecer apegados às coisas do mundo. Vemos os hinos nas telas da igreja, mas vemos coisas terríveis nas telas que temos em casa. Falamos docemente com os irmãos, mas tratamos a mulher ou o marido como se não valessem nada. O outro é o seu Cristo. Por isso ele vai dizer, nunca vos conheci. Eu digo sempre aos casais, né? Você, marido, é o segundo eu da sua esposa. E você, esposa, é o segundo eu do seu marido. E ninguém quer tratar o próprio eu mal, né? Ele é o seu Cristo. E ela é a sua igreja. Como se trata? Como Jesus trataria a sua igreja? Ou como a igreja trataria o seu Cristo? É para amá-la como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a vida por ela. E é para amá-lo como se ele fosse seu Cristo, por pior que ele seja. Ele representa o Cristo também crucificado. E precisa ser amado. E assim com nossos filhos, parentes, amigos e comunidade. A segunda pressa, porque o tempo está correndo e eu não posso me demorar muito, a segunda pressa é a pressa em preparação. Pressa em preparação. Nós precisamos nos preparar, gente. Lembra das virgens loucas? Elas estavam despreparadas, faltou óleo. Então é preciso o renascimento todo dia para nós nos mantermos preparados, porque o Espírito nos prepara para a hora. Não é a hora de Jesus voltar. 6.000 anos e muitos morreram e ele não voltou ainda. É a pressa para agora, para hoje, ele voltando ou não. Nos preparar. Preparar a roupa. Aquele biquíni fio dental precisa ser queimado, jogado fora. Aquele estojo exagerado de maquiagem, também. Aquela saia curtinha, também.
Aquela roupa do rapaz, aquela calça apertada que ele vai na frente cantar, ele quase que não consegue dar a nota certa porque está tão apertado que tira o fôlego dele. Tem que preparar a roupa, tem que preparar o coração, tem que preparar a mente, preparar a Bíblia, risca toda ela, para apresentá-la aqui, Senhor, li, está tudo marcado. Preparar o quarto, a cama, que seja um leito sem mácula, a cozinha, o som, o Walkman, o som que só Deus sabe o que estamos ouvindo ali. Algumas semanas atrás eu soube de um jovem que me disse, olha, um outro jovem, os dois da igreja, o outro jovem me deu uma playlist só de rock da pesada, satânico. E daí por diante eu comecei a ouvir, a minha vida decaiu. Poxa, um jovem da própria igreja dando para outra jovem mais jovem uma playlist de rock satânico, gente. Precisa preparar o som que você ouve. Não é que você só tenha que ouvir hinos evangélicos, pode ouvir alguma música secular. A Igreja Adventista ela tem um critério sobre isso, pode ouvir. Mas música que lhe elevem, que lhe diga alguma coisa, que não prejudique a sua relação com Deus. Tem algumas. Tem que ter critério, seleção. Pressa na preparação, aquelas meninas não estavam preparadas. E é por isso que quando Jesus chegar, ou quando a morte chegar, vai encontrar muita gente despreparada. Eu contei para vocês há pouco tempo uma ilustração do vulcão de Vesúvio em Pompeia. Quando a lava tomou conta da cidade, todos passaram a ser para sempre o que estavam sendo naquele momento. O infiel, o infiel. O justo, justo. O injusto, injusto. O pregador, pregador. O mentiroso, mentiroso. O adúltero, adúltero para sempre. O negligente, o frio, negligente e frio para sempre. Terceira pressa. Pressa na obediência ao Senhor. Gente, isso aqui é muito interessante. Olha o texto. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Verso 22. Apresse em obedecer, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E hoje, nesse tempo presente, há algumas ordens que ele nos dá, apressadamente, porque está chegando o dia final. Se não for a volta de Jesus, é a nossa morte. Todos nós estamos próximos da morte, até quem é mais novo. Temos visto aí tanta gente jovem agora pela Covid e por outras razões, acidente de moto, seja o que for, morrendo, desaparecendo. Acabou para ele. É logo, é agora, é pressa, gente. É levantar-se de onde você está hoje e decidir. Eu vou pedir perdão para quem eu magoei. Eu vou devolver meus dízimos e ofertas que estou devendo há muito tempo. Eu vou pregar, porque há muito tempo que eu não levo uma alma a Cristo, não influencio ninguém. É agora, é hoje, é nesse momento. É decisão do coração, pressa. Apressa-te, porque nós vamos destruir esse lugar enquanto vocês não tiverem chegado lá, fora, nós não podemos destruir. E chamou aquela cidade, aquele monte de Zoar. Pressa na obediência ao Senhor. Eu vou citar aqui algumas pressas que o Senhor tem. Primeiro, pressa. Quando ele diz, ama teu irmão, ama quem te odeia. Isso é uma ordem. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. A gente viu aqui na sala vários exemplos desses. Coisas lindas. Pessoas que se odiavam passaram a se amar. Só porque um deles teve a iniciativa de pedir perdão, de se humilhar. Bendize a quem vos maldiz. Nosso atendente falou da gente, vem cá. Eu vou também contar para você o que foi que ele fez. E aí, a coisa vai se ampliando. E a gente fala mal do outro também. Dentro da casa, maridos, amai vossas esposas. Gente, amar é muito mais amplo do que se submeter. Porque as mulheres, ele diz, submeta-se. Submeter-se é uma obrigação mútua. Amar é outra obrigação mútua. Bourdieu, um filósofo francês, diz,
que não pode haver amor se ambos não abdicarem da intenção de dominar. Se eu quiser dominar, eu já não amo. O ideal é que a esposa entregue o seu domínio ao marido e o marido entregue o seu domínio à esposa. Ambos se submetem. Ninguém manda em ninguém. E quem manda é Jesus, diga amém? Aí os dois se submetem a Jesus, fica mais simples. Aqui em casa, a minha esposa ela é baixinha. Quando a gente casou, 45 anos atrás, Rosinha, baixinha, queria mandar em mim. Olha o tamanho da mulher, 1,60 m. E eu queria mandar nela, e ninguém se entendia. Até que nós entendemos, pela obra do Espírito Santo, que quem manda na casa é Jesus. Diga amém. Fica tudo mais fácil, né? Ele manda nos dois. Pronto. E os dois se amam ao ponto de se entregar a vida, de entregar a vida um ao outro. E tudo fica na paz. Ellen White diz que as águas comuns da vida se transformam em vinho do céu. E a casa se torna um belo símbolo do Éden na terra. Mulheres, sede submissas, maridos, amai. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se você tem juízo, obedeça. Porque senão seu casamento, sua vida, sua salvação pode ser destruída. Então é melhor obedecer. Pais, não provoqueis a ira em vossos filhos. Isso é assunto para vigílias. Filhos, honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem na terra e você tenha qualidade de vida. Paulo diz isso em Efésios. Ide, fazei discípulos, ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É ordem, meu amiguinho. É ordem, minha amiga. Ide, é imperativo. Vai, sai da acomodação, vai para a rua, que Deus vai te dar uma oportunidade para viver essa realidade linda. Ide, fazei discípulos. Trazei todos os dízimos, é imperativo. E ofertas. Malaquias se invocou, né? Questionou a Deus, questionou, perguntou, ele respondeu. Mas, Senhor, em que te roubamos? Ele respondeu, nos dízimos e nas ofertas. É duro. São ordens expressas. Bom, eu preciso andar. Eu quero terminar com a terceira pressa, a quarta pressa. Pressa na decisão. Pressa na decisão. Pastor Wagner, ele tem um pouco de loucura, viu, gente? É loucura, viu? Mas é uma loucura santa, porque a Bíblia diz que os loucos são os sábios, né, desse mundo. Às vezes a gente tem que meter uma loucura. E uma senhora ontem, acho que foi ontem, né? Eu estava ali na pipoca, tive um pouquinho de tempo, deu para ficar ali, e eu vi que uma senhora ali que perturbou o juízo do pastor Wagner, porque ele ficou orando o tempo todo. Depois ele disse, estava aqui quieto, irmã, ali ouvindo, porque a mulher falou, viu? Quem estava na pipoca ouviu. E a mulher falou, e falou, e falava. E eu já estava agoniado. Digo, Senhor Jesus, esse homem, esse tal de Wagner, esse é um santo, Senhor. Me dá 10% da paciência dele. E ele ouvindo. E era uma situação irreversível. Aí o pastor Wagner sentiu que o Espírito Santo tocou para deixar que o pastor Moreira falasse um pouco mais, Sábio Moreira, e o Sábio Moreira deu um toquezinho tal, pá, e ela foi melhorando, mas a coisa não deu jeito não, viu? E eu sei que no final das contas, o pastor Wagner disse para ela procurar o pastor dela e decidir agora, imediatamente, descer as águas batismais. Era uma irmã que estava afastada, mas ela não estava dando sinal nenhum que queria voltar. Ela estava assim, numa outra igreja, e namorando a nossa de volta, mas nada de voltar, e dizendo o tempo todo que queria voltar, mas não queria. Um negócio que não dá para entender, sabe? Só o pastor Wagner mesmo para entender. E o Moreira. É isso. É agora. Essa sala deve estar cheia de gente que ainda não conhece Jesus mais profundamente, que ainda não dedicou sua vida a Ele. E eu apelo ao seu coração. Apelo a todos, porque muitos de nós ainda não renascemos no Espírito. Ainda não sentimos o que é ser batizado pelo fogo. Se batizar só na água, não entra no reino do céu. Então, muita gente precisa se rebatizar ou se batizar no fogo, porque só batizou na água. Eu queria convidar vocês e aqueles que nem sabem o que é batismo, como aquele eunuco, nem sei o que é isso. E aí
Filipe lhe perguntou, olha, você crê? Eu creio. Então, se você crê, meu amiguinho, vamos descer as águas. Eu te ensino o resto depois. E você vai aprender tudo. E foi assim. E eu quero hoje convidar você que ainda não conhece a Cristo. Por favor, não diga que vai pensar. Não diga que seu marido não deixa. Que não ama a mim, ama mais o outro familiar do que a mim, não é digno de mim. Lá em casa, o pau comeu. Era surra de cipó de goiabeira, fio de ferro e mangueira de aguar jardim. Ô, delícia, viu? Quantas surras levamos? Porque éramos crentes. Porque cantávamos na sala. Porque devolvíamos o dízimo e quando ele pegava o envelope, o meu pai em casa, era sofrimento. Íamos para a igreja escondido. Quando ele ia para os shows dele e tal, no mundo, que ele era cantor e tudo. Não era fácil. Mas nós persistimos. E insistimos. E continuamos. E sofremos. 7 irmãos. E mais a Santa Vilma. Ao final de 45 anos, em média, o senhor Bartolomeu Lopes Gondim, senhor Nelson Gondim, nome artístico, que fez novela, fez cinema, gravou boleros, marcha de carnaval, acabou. Ele demorou, mas quando decidiu foi ligeiro. É hoje, meu filho, eu quero que você me batize hoje. E eu era já pastor, né? Eu tive a graça, a alegria de poder descer as águas junto com meu pai e vê-lo experimentar a sua conversão. O meu pai, depois da conversão, ele falou com quase todos os filhos, ou com os lábios ou com os olhos, dizendo, me perdoe por tudo que eu lhe fiz. Talvez a minha irmã velhinha fosse a mais afetada, tenha sido a mais afetada, porque ela sentiu isso mais profundamente no meu pai, lhe pedindo perdão por todo o mal que ele fez. Essa é a hora de você também reorganizar sua vida, entregar seu coração a Cristo. Por favor, não demore, faça isso logo. E suba conosco para o Monte de Zoar. Ali é o lugar da sua segurança, ali é o lugar da sua salvação. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Se hoje ouvires a voz dos anjos te dizendo, apressa-te, apressa-te, porque aquela família demorou tanto, que eu termino dizendo isso para vocês. Os anjos entraram à tardinha e amanheceu o dia com os anjos ali, vamos lá e apressa, e o povo devagar. Ninguém naquela família queria sair. Não tinha ninguém pronto naquela família. Talvez nessa sala, pode ser que a grande maioria, ou talvez até todos, não estejam prontos. Mas o Senhor é tão misericordioso. Eu não vou ler o texto agora, mas a Bíblia aqui nesse texto, nesse trecho do 19 capítulo, tem um momento que está escrito assim, porque eles se demoravam, e porque o Senhor é misericordioso, e porque o Senhor lembrou-se de Abraão, os anjos pegaram pela mão de cada um e arrastaram para o Monte de Zoar. Eu quero hoje lhe dizer que os anjos estão nessa sala, 6.000 anjos, 10.000 anjos, se for necessário, estão aí prontos para dar a mão para você. Basta você esticar a mão, tá? Levante a sua mão, por favor, de onde você está, e creia pela fé que os anjos estão segurando nela agora. E ore comigo. Mantenha sua mão erguida, não baixe não, viu, Nilva? Estou vendo você aqui, viu, Nilva? Segura essa mão para cima e oremos. Obrigado, Senhor. Não sei por que nessa hora. Estamos aqui falando do teu povo. Mas tu sabes. Erguemos a nossa mão a ti pela fé. Do mesmo modo que estaremos quando tu vieres na glória do céu. E de algum modo sentiremos o toque de tuas mãos em nossas mãos. Agora que os anjos estejam nesse lugar, que estão nesse lugar, por favor, Senhor, permita que eles nos coloque a mão sobre nós e nos tire pela fé desse lugar. Nos faça viver no mundo sem estar no mundo. Renascendo cada dia, para que finalmente possamos renascer na tua glória, na vida eterna, em Cristo Jesus. Toca-nos, molda-nos e eleva-nos a uma atmosfera santa e pura, onde as ricas correntes do teu amor
possam fluir para sempre em nossa vida e nosso coração. Nós entregamos todo esse povo lindo, maravilhoso, sob os teus santos cuidados, sob os cuidados do teu Santo Espírito que está presente nesse lugar. Em nome e por amor do Cristo que morreu, mas está vivo, intercedendo por nós todo o tempo. Amém e amém, Senhor.